Aconteceu é notícia. Oferecimento: Rua Jacob Gremelmaier, em frente ao pronto-socorro do Hospital São Roque, em Getúlio Vargas. Os bombeiros de Getúlio Vargas foram acionados no início da manhã de hoje para combater um incêndio em uma propriedade rural no interior do município de Sertão, na saída para a linha São Pedro. No local, inicialmente vizinhos auxiliaram a família até a chegada dos bombeiros, que extinguiram as chamas e evitaram que o fogo se alastrasse para a residência e demais edificações. A garagem foi totalmente destruída, assim como um veículo gaiola usado para realizar trilhas, além de algumas ferramentas e outros objetos que eram guardados no local. O calor atingiu a aba do telhado da casa residencial, mas não chegou a formar lavaredas. Uma mulher de 46 anos, identificada como Maria Cristina Schollenberg, morreu após ter um mal súbito quando viu a casa em que morava destruída pelo fogo em Balneário Pissarras, na região do Vale do Itajaí. De acordo com a guarnição do Corpo de Bombeiros que atendeu o incêndio, a mulher conseguiu sair do local sem ferimentos, junto com os filhos e netos, mas teve um mal-estar logo depois. Ela chegou a ser socorrida e conduzida ao pronto-socorro, mas não resistiu e faleceu. Um acidente de trânsito por volta do meio-dia de hoje, segunda-feira, dia 13, na IRS 332, na saída de Espumoso para Soledade, resultou em um morto e outro ferido. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual de Itapera, o veículo Gol com placas de Campo Bom saiu da pista e colidiu em um bueiro que fica às margens da IRS. O condutor do veículo morreu na hora e o passageiro foi socorrido pelo SAMU ao Hospital de Espumoso com ferimentos. O acidente por volta das 8 horas da manhã de hoje envolveu 6 veículos na BR-386 em Carazinho, no quilômetro 178, entre o Trevo do Baixinho e o Trevo da Bandeira, próximo ao Motel Fantasy. Os veículos seguiam em direção ao Trevo do Baixinho e não se sabe o motivo do acidente, que envolveu um caminhão carregado com implementos agrícolas, 2 caminhonetes e 2 vans, todos placa padrão Mercosul. Um dos veículos tombou fora da pista, desceu um barranco, ficando com as 4 rodas para cima. O condutor foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho e levado ao Hospital de Caridade na cidade de Carazinho. Outro veículo caiu do outro lado da BR. Uma das vans havia deixado trabalhadores em seu local de atividade e voltava para a cidade. O condutor do caminhão teve ferimentos na perna. Houve congestionamento nos 2 sentidos. Um feto foi encontrado nesse fim de semana em um container de lixo na cidade de Chapecó. O caso foi registrado pela Polícia Militar. Os bombeiros, a Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionados e também estiveram no local. O caso está sendo investigado. 3 pessoas morreram em um acidente no quilômetro 186 da BR-472 em Santo Cristo, na região noroeste do Rio Grande do Sul. A colisão envolvendo um Monza e um caminhão de pequeno porte aconteceu por volta das 6 horas. Uma outra pessoa ficou ferida. Após a colisão, os 2 veículos pegaram fogo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os 2 ocupantes do Monza, um homem de 35 anos e uma mulher de 29, e um homem de 43 anos que estava no caminhão Hyundai HR, morreram na hora. Outro homem de 25 anos, também ocupante do caminhão, foi encaminhado ao Hospital de Santo Cristo em estado grave. Finalista do The Voice Kids da TV Globo, Luiz Henrique Schultz, ficará afastado dos palcos depois de sofrer um acidente de trânsito neste final de semana no interior de Piratuba. Ele estava em um veículo que saiu da pista e desceu uma ribanceira em linha diesel, no interior do município. O registro do acidente ocorreu na madrugada desse domingo, quando o motorista perdeu o controle da direção.
Luiz Henrique Schultz e o motorista tiveram ferimentos e foram resgatados por populares no local do acidente. O carro desceu uma ribanceira de aproximadamente 100 metros. Luiz Henrique estava retornando para casa depois de fazer 2 shows, um em Fraiburgo e outro no interior de Piratuba. Depois de sair do carro com a ajuda de moradores, ele seguiu até a rodovia, quando foi resgatado pelos bombeiros militares. Como estava com diversos ferimentos pelo corpo, recebeu os primeiros socorros no hospital de Ipira e depois foi transferido com o motorista ao Hospital São Francisco em Concórdia, mas já teve alta e se recupera em casa. Em Arabutã, Santa Catarina, os bombeiros atenderam na noite passada uma ocorrência na localidade de Canhada Grande, no interior do município. Foi uma saída de pista seguida de queda em ribanceira. O motorista de um Volkswagen Gol com placas de Ceará perdeu o controle da direção e o carro caiu em um barranco, parando cerca de 30 metros distante da estrada. Os bombeiros voluntários resgataram 4 pessoas. Uma mulher de 31 anos, em estado grave, foi encaminhada para o Hospital São Roque de Ceará. Um homem de 41 anos, que teve escoriações, foi encaminhado ao Hospital de Arabutã. Os demais não precisaram ser hospitalizados. Em Concórdia, uma mulher ficou ferida e foi atendida pelos bombeiros voluntários no bairro Itaíba, depois de ser agredida pelo companheiro. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Ao chegar no local da ocorrência, a guarnição encontrou um homem de 50 anos com uma criança no colo. Ao ser abordado, ele disse desconhecer sobre o assunto. Algumas buscas foram realizadas e nas proximidades da casa, a guarnição encontrou uma mulher com lesões na face. Foi quando os bombeiros voluntários foram acionados para prestar apoio. A vítima disse aos policiais que foi agredida pelo seu companheiro e que ele havia lhe fechado dentro de casa e foi necessário pular uma janela para fugir do local. O autor dos fatos foi conduzido para a delegacia de polícia. O conselho tutelar foi acionado, ficando responsável pela criança. Um homem foi encontrado morto dentro da própria casa na noite que passou na linha Vila Nova, interior de Guatambu, município do oeste catarinense. Segundo a Polícia Militar, a vítima de 54 anos foi encontrada deitada na cama, apresentando lesões no lado direito da cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou o óbito. Um vizinho informou que o autor foi um homem de 41 anos que tem problemas mentais e que reside na mesma casa que a vítima. Inclusive, ele deixou a residência dizendo que teria cometido o crime. O morador também contou que o suspeito estava consumindo bebida alcoólica com a vítima. O caso vai ser investigado. Um grupo de sacoleiros perdeu ao menos R$50 mil em mercadorias oriundas do Paraguai após serem flagrados pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina no final de semana na cidade de Bom Jesus. Eles estavam em um ônibus com placas de Erechim, onde foram encontrados cerca de 200 unidades de cigarros eletrônicos, os quais têm sua entrada proibida em território nacional por serem extremamente prejudiciais à saúde humana. Junto às bagagens, ainda foram encontrados cerca de 250 maços de cigarros de origem paraguaia, além de bebidas alcoólicas e diversos produtos eletrônicos que não tiveram o devido desembaraço aduaneiro. O salário mínimo, atualmente em R$ 1.302, deve ser reajustado a partir de maio. O aumento, entretanto, depende de uma busca feita pelo governo federal para abrir espaço fiscal. Se houver espaço, o anúncio do reajuste deve ser feito no dia 1º de maio. Além do novo reajuste, a retomada da política de valorização do salário mínimo também é uma das prioridades do governo.